Boa noite a todos. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos começar. Hoje à noite... antes de mais nada, eu sei que a gente lembrou disso ontem, o pessoal recebeu as mensagens. A gente tem que deixar vivo a campanha Tikvah, está rolando. Muito importante, pessoal, quem puder passar para frente, quem puder passar a informação para frente, quem puder ajudar, a gente precisa... essa é a hora de estender a mão para essas famílias. Vamos lá. Já que entramos agora, acho que está sendo, a gente está entrando no dia, no Yom HaZikaron da Shoah, que o Shur seja Leilu Nishmat, todos os Kedoshim que morreram no Holocausto, Meler Fosh Leimah, todos os doentes dessa nossa situação. A gente estava falando sobre a proibição de receber, de aceitar o Lashon Hara. A gente falou que existe diferença entre aceitar e escutar. Aceitar quase sempre vai ser proibido, enquanto escutar, às vezes vai ser permitido em diversas situações que a gente falou. Então, vamos só voltar os últimos 2 pontos que a gente falou na aula passada para a gente poder continuar. O primeiro ponto é que mesmo nas situações onde vai permitido escutar Lashon Hara, por exemplo, se eu tenho aqui a suspeita, ou mesmo a suspeita não, eu sei que o assunto aqui ele é relevante, eu preciso abrir um negócio, eu quero fazer uma loja, eu tenho que botar meu filho numa escola, me toca e eu preciso estar alerta do que acontece. Mesmo nesse caso, existe uma condição, não automaticamente fica permitido. Existe a condição de que eu não esteja causando que a pessoa que está contando, está passando a informação, está contando o que teoricamente poderia ser Lashon Hara, transgrida a proibição de Lashon Hara. Isso se dá, na verdade, de 2 formas. Uma, se eu sei que a pessoa que está falando, a intenção dele, na verdade, é falar mal do outro. Bem simples. Ele não gosta daquela pessoa, ou ele não é que agora ele está tendo a melhor das intenções de me ajudar, ou de me proteger, ou que ele sabe que eu tenho algum interesse, ele está querendo falar mal. E mesmo se eu avisar ele, olha, eu não quero saber se não tem a ver comigo, e mesmo assim, você sabe que essa pessoa dentro dele, ou ele tem uma mágoa, ou por qualquer motivo, ainda tem a intenção de falar por falar, nesse caso vai ser proibido escutar. Em Malassot, a gente não tem como permitir fazer com que outro fale Lashon Hara. Agora, tem mais uma situação onde fica permitido, se essa pessoa, mesmo que ela fale com a intenção de falar Lashon Hara, com a intenção de falar mal do outro, mas ela está falando para outras pessoas, eu não sou o único público dela, existem lá outras pessoas que estão escutando, e eu me reúno às outras pessoas para escutar também, porque essa informação toca a mim, então nesse caso também vai ser permitido, uma vez que não sou eu que estou causando dele falar, isso é claro. Já que ele está falando isso de qualquer forma, e não sou eu que estou causando essa fala, então isso também vai ficar permitido. Espero que ficou claro, isso a gente falou sobre isso na aula passada. Quem tem alguma dúvida, pode perguntar pelo chat, a gente vai tentar responder, pensar juntos. Mais alguma coisa mais alguns pontos curtos. O primeiro deles o Hafetz Haim dá uma ideia muito boa de como impedir de transgredir a proibição de escutar Lashon Hara. Simples. Quando alguém vem te contar alguma coisa, simplesmente pergunte para ela, olha, isso que você está falando tem a ver comigo? Tem algo que eu posso, tem algum benefício que eu possa tirar disso? No começo talvez não é muito naim, não é muito confortável fazer esse tipo de perguntas, mas a pessoa se acostuma. E fora o fato de você economizar a proibição de escutar Lashon Hara, a própria proibição de escutar antes de acreditar, a própria o escuta também é proibido, existe mais um grande ganho aqui, que as pessoas se conscientizam da proibição de Lashon Hara. Não só se conscientizam, mas eles também se sentem inconfortáveis de sair por aí contando Lashon Hara, pelo menos para você. Eles sabem que você é uma pessoa que você se importa e você não quer escutar Lashon Hara, e por isso eles se impedem, eles pensam 2 vezes antes de falar mal de qualquer um para você, e eu acho que de forma geral também, isso muda um pouco a psicologia da pessoa frente à questão de Lashon Hara. Mais um ponto importante, o Hafetz Haim escreve sobre alguém que
sim escutou Lashon Hara, ele sim transgrediu essa proibição de escutar Lashon Hara, o que ele deve fazer? Como ele pode consertar? Então, Hafetz Haim deu a ideia de que se a pessoa, depois que ele escutou Lashon Hara, ele se esforçar para encontrar dentro dessa história um aspecto, um lado, uma visão, ou para provar que não é verdade, ou mesmo que é verdade, mas não é exatamente como as pessoas entenderam, e tem um lado bom, e não é algo ruim, e retirar o menosprezo que essa história causou à pessoa sobre quem foi contada, seja frente à pessoa que está contando, ou mesmo se, digamos que a pessoa que está contando, você sabe que ele não vai te escutar, e não vai te deixar falar, e é melhor não falar nada. Então, depois que você conta para os outros que escutaram junto com você, e tenta convencer eles, tenta achar o lado bom da história, isso é um conserto para o pecado de escutar Lashon Hara. Agora a gente vai entrar num assunto que é próximo, bem parecido com o que a gente falou até agora, mas é um pouco mais abrangente. Só um minuto, aqui estou abrindo no meu computador. Sobre grupos, sentar com pessoas que estão falando Lashon Hara. Então a gente divide isso em dois. Primeiro, a pessoa está sentada numa mesa, digamos, ele está num casamento, e nesse casamento, na mesa que ele está, de repente, estavam falando sobre os negócios, estavam falando sobre a bolsa, sobre futebol, e de repente começaram a falar Lashon Hara. O que a pessoa tem que fazer? Então, a gente vai citar de acordo com a ordem de preferência. A melhor coisa é levantar e ir embora. Não, na verdade não é verdade. A melhor coisa é a seguinte: se você pode advertir as pessoas, e eles vão te escutar e parar de falar Lashon Hara, essa é a melhor coisa. Falar para as pessoas, pessoal, isso aqui é Lashon Hara, vamos se cuidar, vamos nos cuidar, Haval perder tempo falando Lashon Hara. Se você sabe que as pessoas não vão te escutar, e através de que você advertir, eles vão ficar talvez até mais bravos e vão falar mais ainda, então é melhor não advertir nesse caso. E nesse caso, o melhor seria levantar e sair. Se a pessoa não tem como sair, digamos, ele está num carro, está pegando uma carona, não tem onde descer agora, não tem como sair. Fala o Hafetz Haim, se a pessoa tem força, tem coragem, o dedo, a Gemara fala aqui, por que Hashem fez a ponta do dedo redonda? Fala a Gemara em Masachet Ketubot, para a pessoa poder botar o dedo nos ouvidos e não escutar coisas que ele não deveria escutar. Não é fácil, mas fala o Hafetz Haim, se a pessoa tem a força, tem essa força interna, tem essa coragem, isso é muito bom fazer, é tão bom quanto sair, se o cara não tem a opção de sair. Quem não tem essa força, aí não tem coragem. O cara não tem como, ele não consegue, é uma vergonha muito grande, ele não vai ter como fazer, então ele precisa estar muito claro, ele tem que tomar uma decisão no coração dele, que essa decisão inclui 3 pontos que a gente vai citar agora, de não acreditar em nada que está sendo falado. Esses os 3 pontos são os seguintes. O primeiro que nem a gente falou, decidir no coração que ele não acredita em nada que está sendo falado, da parte dele, tudo que está sendo falado aqui não é verdade, é mentira, ou não é toda a verdade, com certeza não é a realidade. Número 2, ele não pode estar confortável, ele não pode ter proveito da conversa. Às vezes a pessoa tem proveito, ele gosta que estão falando, mesmo que ele sabe que não é verdade, ele está feliz que está sendo falado porque ele tem um interesse lateral, não pode estar feliz, isso tudo é uma decisão que a pessoa tem que fazer no coração dele. E número 3, e não menos importante, não pode mostrar de forma alguma qualquer consentimento a Lashon Hara que está sendo falada. Muito pelo contrário, se a pessoa pode mostrar uma cara brava, uma cara chateada, uma cara de quem não está gostando do que está sendo feito aqui, melhor ainda. Isso é bom. Mas se a pessoa não consegue, então pelo menos não mostrar nenhum movimento, nenhuma afeição, qualquer tipo de consentimento à história que está sendo falada. Agora, é importante saber, a diferença se a pessoa não consegue fazer cumprir com essas 3 condições, ele acha que ele não consegue cumprir com essas 3 condições, então escutar a Lashon Hara vai se tornar uma proibição deoraita. Se ele consegue cumprir com essas 3 condições, então é só uma proibição drabanan. E já que é uma proibição drabanan, a gente fala que se ele está muito envergonhado de botar os dedos nos ouvidos,
ou de levantar e ir embora, então ele não precisa, já que é só uma proibição drabanan, contanto que ele cumpra com as 3 condições. Porém, se a pessoa sabe que ele não consegue cumprir com essas 3 condições, ele não consegue não acreditar, ou se ele não consegue não ter proveito do que está sendo contado, ou que ele não consegue não mostrar em suas feições que ele concorda. Então, nesse caso, a proibição vai ser uma proibição da Torá, o que torna o assunto muito mais grave, pelo fato de que, se é uma proibição da Torá, então, nesse caso, mesmo que a pessoa se envergonhe bastante, a Torá, ele tem uma obrigação, em proibições da Torá, nós temos a obrigação de nos envergonharmos para não transgredir uma proibição da Torá. Então, nesse caso, ele vai ser obrigado a sair ou obrigado a colocar o dedo nos ouvidos. O que me lembra uma história do próprio Hafetz Haim. Contam que uma vez o Hafetz Haim estava viajando, ele foi de uma cidade a outra, e ele pegou uma carroça que tinham outras pessoas. Eram pessoas simples, fazendeiros, e no começo a conversa foi sobre os animais, sobre as vacas, sobre os burros, os cavalos, uma conversa não de um nível muito alto e desenvolvido, mas o Hafetz Haim ficou na dele, ele não tinha o que adicionar nesse tipo de conversa, mas não tem problema nenhum. No decorrer da viagem, as pessoas começaram a falar, em vez de falar dos animais, a falarem sobre pessoas. Aí o Hafetz Haim se levanta e fala: pessoal, até agora vocês estavam com uma conversa tão boa, falando dos seus negócios, falando das vacas, falando dos cavalos, uma conversa tão decente, tão correta. Por que vocês não continuam com a conversa anterior e passaram agora a falar sobre pessoas? Vamos voltar para o tópico anterior. Quando ele viu que as pessoas não escutaram o que ele tinha a falar, o Hafetz Haim pediu para o cocheiro parar a carroça no meio da estrada e ele desceu da estrada, da carruagem. Ele falou: eu não posso ficar nessa carruagem. Então, o Hafetz Haim, essa história mostra como o Hafetz Haim próprio, ele aplicou a halakha que a gente acabou de ler agora. É bom lembrar que em Averot, nós temos a obrigação de advertir as pessoas que estão falando Lashon Hara. Na verdade, isso se divide. Obviamente que se as pessoas vão escutar o que a gente tem a falar, nós somos obrigados pela Torá de advertir eles para que não transgridam e salvar eles, de não transgredir proibições tão graves quanto a proibição de Lashon Hara. Mesmo que a pessoa não vá nos escutar, uma vez que estamos tratando aqui de uma proibição da Torá, nós temos a obrigação de advertir. Só tem um caso que, na verdade, a nossa obrigação é de não advertir, é quando a gente sabe que, através da nossa advertência, em vez de melhorar a situação, nós vamos acabar piorando. Ou seja, as pessoas vão ficar irritadas e vão querer falar dafka e falar mais, e vão falar mais Lashon Hara, justo pelo fato de nós advertirmos. Então, nesse caso, a mitzvah é contrária, não é falar, e sim não falar. Contam que uma vez o Rebbe de Vishnitz foi visitar uma pessoa muito rica, mas ele não era uma pessoa assim muito boa, mas ele era muito rico. O Rebbe bateu na porta, a empregada abriu a porta, o Rebbe entrou, levou, sentou na sala, viu, ele sabia uma personalidade importante, e esse senhor, essa pessoa, sentou junto com o Rebbe, e o Rebbe ficou em silêncio. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Do barulho. O Rebbe não fala nada. Ele virou para o Gabai e perguntou o que eu sabia. Também não sei. Depois de 15 minutos, o Rebbe levanta e falou: muito obrigado, vou embora. O Rebbe vai embora, a pessoa vai atrás desse senhor, essa pessoa rica, vai atrás do Rebbe, acompanha ele até quando ele chega na porta da casa do Rebbe, ele pergunta: Rebbe, eu preciso perguntar, eu não entendi, o que aconteceu aqui? Ele falou: não, eu fui na sua casa cumprir uma mitzvah. Ele falou: que mitzvah? Está escrito no Gemara que da mesma forma, na Mishnah está escrito que da mesma forma que temos de mitzvah de falar algo que vai ser escutado, temos mitzvah de não falar algo que não vai ser escutado. Então eu precisaria pedir alguma coisa para você. Eu precisaria pedir para você uma ajuda, mas como eu sei que você não vai me atender, então eu fui cumprir a mitzvah de não falar algo que não vai ser escutado. A pessoa falou: não, mas talvez eu sim possa ajudar o Rebbe. O Rebbe falou: não, você não vai conseguir me ajudar. Não, se trata de uma senhora viúva
uma senhora que está passando grandes dificuldades e ela tem uma grande dívida para o seu banco, e eu queria que você anulasse a dívida dela. A pessoa, o banqueiro, logo falou, não, mas não é uma dívida pessoal minha, é uma dívida frente ao banco, como é que eu posso anular? Eu falei que você não ia escutar, falei que você não ia poder me ajudar, não ia querer me ajudar. Então, eu só fui cumprir a mitzvah de não falar algo que não é escutado. Fim da história foi que essa pessoa, esse banqueiro, pegou e pagou a dívida da mulher do seu dinheiro próprio. Com isso a gente termina.